Bem-vindos ao episódio número 21 do nosso podcast Lembrete Racional, o podcast mais profundo, mais denso que você vai encontrar em língua portuguesa sobre investimentos, baseados aí em artigos acadêmicos e o que há de melhor dentro da literatura. Eu sou Ulisses Dias, analista CNPI, mestre em finanças, mais de 25 anos de experiência em investimentos. Estou aqui ao lado de pessoas que são realmente referências para mim. Primeiramente, quero convidar aqui a falar, nesse episódio número 21, meu amigo, meu professor, meu colega, Christian Washburger. Fala, Uli. Fala, pessoal que está assistindo aí o episódio número 21 do Lembrete Racional. É um prazer estar aqui mais essa semana, entregando conteúdo. Esse projeto, né, o Lembrete Racional, que ele nasceu com a ideia de a gente entregar conteúdo de muita qualidade, com embasamento teórico, sempre trazendo artigos acadêmicos de qualidade, para a gente debater, colocar a nossa visão com o objetivo de melhorar a qualidade das decisões de investimento que a gente toma, que vocês vão tomar a partir de agora, que estão recebendo aqui esse conteúdo. Então, o objetivo aqui é casar conceitos de finanças clássicas, conceitos de finanças comportamentais, para que você tenha um processo de investimento muito bem estabelecido, muito claro, e você saiba por que comprar, o por que manter, o por que vender e quando no mercado financeiro e consiga, assim, aumentar as suas chances de sucesso no longo prazo. Hoje a gente vai ter aqui um convidado muito especial, uma fera, um analista que faz parte aqui do ecossistema também. O Felipe Teixeira está aqui com a gente. Felipe, seja bem-vindo aí ao Lembrete Nacional. Vou te pedir para se apresentar para o pessoal, contar um pouquinho da tua trajetória aí no mercado e qual que é a tua visão, como que o Felipe ele se posiciona hoje. Ele é mais fundamentalista, ele é mais técnico, qual que é a sua visão de mercado financeiro, Felipe? Seja bem-vindo aí ao Lembrete Nacional. Fala pessoal, primeiramente gostaria de agradecer ao convite. Esse podcast aqui está dando o que falar, é um conteúdo surpreendente. Então, muito obrigado aí, Uli, muito obrigado, Cris. A minha experiência no mercado sempre foi com análise técnica, né? E até eu sou analista CNPI, regulado. Então, a minha estratégia, né, de investimento sempre foi ali com o trend following, né? Operar tendências. É, e eu espero contribuir aí com vocês, né? Trazendo aí essa tese e vamos embora. O que vocês precisarem aí, eu vou falar. Muito bom. Estou às Para ordens. quem aqui não sabe, o Felipe ele tem uma experiência aí diferente da maioria das pessoas. Ele é triatleta, já fez o Ironman já. Tenho muita satisfação de falar também que ele faz parte aqui do ecossistema como analista. E a partir disso, a gente vai tirar aqui muitos insights da experiência dele como atleta, mas também como investidor. Filipão, fala um pouco mais sobre essa tese aí, o que você quer trazer de insight para a gente? Então, pessoal, eu quero trazer uma tese aqui bem prática, né? Porque eu acho que isso também é muito importante na hora de você investir, né? Então, assim, o ideal é sempre você investir em algo que você tenha ali algum conhecimento, né? Algo que você está um pouco mais perto da indústria, seja consumindo o produto ou o serviço. Então, eu quero trazer a tese da Nike, né? Essa perda, né, que ela vem sofrendo aí ao longo desse tempo de share para duas marcas relativamente novas, né, que são a On Running, né, uma marca suíça, e a Roca, uma marca francesa, tá? Ambas especializadas ali no mercado de corrida, né, de calçado. Elas também migraram para o vestuário, né? A Roca tem uma experiência ali maior em ultramaratonas, né? Em trail, enquanto a On Running tem uma pegada mais ali de tênis premiums, né? Inclusive também atuando uma força grande também no tênis, tá? Então, para quem é praticante aí de tênis, também sabe que a On Running tem uma boa participação nesse mercado. Então, eu quero trazer aqui, pessoal, exatamente isso, tá? Eu vou trazer uma apresentação, se vocês aí, sei lá, já autorizarem, eu posso já compartilhar aqui com vocês e eu vou passar aqui para a tela. Não sei se vocês já estão
Vocês já conseguem ver aí ou não? Ainda não. Ainda não. Tem que Então. colocar ele como. Tá indo, tá indo. Foi. Foi? Então, eu vou botar aqui no módulo de apresentação. E aí, eu botei aqui, pessoal, só um instantinho. Só definir aqui de. Pronto. Eu ia fazer uns ajustes aqui, mas foi. Então, estão vendo aí, né? Eu botei aqui um texto, né? Quem vai ganhar essa corrida? Um título. Porque realmente essa perda de share aí da Nike tem demonstrado um alerta, né, para os grandes investidores, inclusive para alguns fundos aí, né, da nossa indústria de investimentos, né? Alguns já estão fazendo algumas estratégias muito interessantes, né, de long and short para poder surfar essas tendências aí. Então vamos lá, pessoal. Mercado de corridas, né? O mercado de corrida tem crescido absurdamente, tá? Por quê? É um mercado que é fácil de entrar, não tem muita barreira de entrada, então é só, teoricamente, calçar um tênis e ir para a rua, né? Mas mesmo assim, a gente consegue observar que desde a pandemia foi o que alavancou o crescimento desse mercado. Era um mercado já que tinha uma tendência de alta, né? Tinha ali os seus booms em determinados momentos, mas da pandemia para cá aumentou absurdamente. Por quê? Porque é, quando a gente ficou lá em lockdown, né? A única atividade, ou uma das únicas, né, eram atividades outdoor. E a corrida, ela traz isso, né? Ela é uma atividade outdoor e individual. Exatamente o que a gente podia fazer na pandemia. Então, na pandemia, a gente podia caminhar, nadar, fazer atividades que você não tinha contato com outras pessoas, né? E aí, esse foi o boom da corrida. E, em paralelo a isso, né, que a gente pode observar aqui, que eu vou passar nos próximos slides, é também um comportamento, né, das gerações que é, dos milênios e tal e da geração Z que gostam de compartilhar ali as suas experiências, né, e ver também é, o que os outros amigos e familiares estão fazendo. Então eu trouxe aqui um estudo da Strava, né, que é a maior rede social de esportes do mundo, ou seja, ela tem ali como uma pegada igual um Instagram, mas só que para atletas. Então, pelo Strava, né, que talvez seja o maior monitor de mercado, né, para avaliar esse tipo de mercado, né, a corrida, né, foi o esporte mais popular de 2023. E também para 2024 segue a mesma tendência, tá? Então a gente observa aqui que foi o maior número de compartilhamento em 2023 foi a corrida, ó. Depois pedal e aí depois sucessivamente caminhada, trail run e outras modalidades. Então, a gente observa isso, né, que o comportamento da geração Z, né, como eu comentei com vocês, né, subiu aqui 77%. Então, esse comportamento da gente querer compartilhar, né, a todo momento, foi também um driver, né, para esse mercado andar. Então, muitas pessoas, às vezes, começam pela corrida por um compartilhamento de um amigo, e aí isso impulsiona, né, outros praticantes. Então, isso também é um outro ponto que eu venho trazer, né, para vocês. Então, tem a pandemia, tem a questão do compartilhamento, e aí a gente observa o mercado em si, tá? Então, como eu falei com vocês, né, essa questão da pandemia, a questão do compartilhamento, tem um outro dado muito interessante, pessoal, que é da Ticket Sports. A Ticket Sports é uma empresa que você faz ali a sua inscrição para um evento de corrida. Então, todo evento de corrida ou de outras modalidades esportivas, você faz via essa plataforma. Então, essa plataforma ela é responsável pelo pagamento e a gestão ali, né, dessa inscrição. E aí, eu observei, né, com os dados lá dessa empresa, que em 2023 o ano fechou com 1,4 milhões de inscrições. 1,4 milhão, né, de inscrições no Brasil. Isso representa uma alta de 46% com relação a 2022.
tá? É um número muito agressivo, assim. E a projeção para esse ano é de 20 a 30% com relação já a esse crescimento de 2023. Então, assim, é um mercado que ele engloba não só, né, a prática de corrida, mas também eventos, né, de corrida. Ou seja, ele engloba ali o iniciante, aí depois o iniciante coloca um desafio que aí já entra o mercado de eventos, que é a corrida por si só. Aí depois, né, ele movimenta o mercado do vestuário e calçados, depois assessorias esportivas, à medida que ele vai querendo performar, depois nutrição e depois até a parte de fisioterapia com recovery. Então, assim, é um mercado que ele é multi, você vai, assim, você é uma cadeia, né? Você não tem ali só essa questão do cara, à medida que ele inicia, né, nesse tipo de mercado, ele movimenta outros mercados, né? Então, comentei aqui, vestuário, calçados, assessoria esportiva, nutrição e recovery, tá? Então, a gente também viu aqui um relatório, né, da Research and Markets, uma empresa irlandesa, que apontou lá um crescimento que ultrapassa 16 bilhões de dólares até 2028. Então, assim, no mercado de vestuário, tá? Para corrida. Então, também é um mercado que está numa tendência muito alta. Os praticantes estão, cada dia que passa, buscando roupas confortáveis, que não com tecnologia que não gerem ali tanto odor e tudo mais. Então, também é um mercado que está em franca ascensão. E é isso. Então, assim, é um mercado que já vem numa tendência de alta desde a pandemia e a gente tem, obviamente, um grande desafio no Brasil, né, e em outros mercados, né, internacionais, que é o seguinte, né? A falta de visibilidade e investimento, né? Porque no Brasil, né, como o nosso país é o país do futebol, esse talvez seja um grande desafio, mas a gente já observa um crescimento bastante interessante nesse mercado. Eu ia comentar isso, Felipe. Eu percebo, não sei se essa é a realidade, você está mais envolvido nesse meio, né? Talvez você possa confirmar essa minha visão. Mas eu percebo que a cada ano que passa, as pessoas estão tendo uma conscientização maior, do porquê que você deve cuidar da saúde, né? Por que você deve se exercitar, fazer corrida, praticar esportes. E automaticamente, quando as pessoas vão fazer esses esportes, elas vão demandar por tênis de corrida, por roupas confortáveis, e isso tudo acaba beneficiando, né, as empresas desses setores. Sim, exatamente. Isso engloba um mercado assim que a gente não tem ideia, né? Porque, como eu falei, ele vai até o mercado de serviços, né? A fisioterapeuta, ela vai conseguir extrair ali uma renda recorrente por ela ter que tratar do corredor, porque corredor que se prepara para uma maratona, Exato. ele vai ser obrigado a semanalmente fazer sessões de fisioterapia. Então, é um mercado que ele também ele engloba ali outros segmentos. Isso que eu acho também que bastante, assim, várias empresas estão é, de olho nesse mercado. Beleza. Aí, É, pessoal, eu trouxe, né, uma apresentação rápida aqui, né, da Nike. Eu já vou direto ali ao ponto, né? Então, assim, obviamente, para quem leu aquele livro da Nike, né, a Nike é uma empresa que não tem palavras, né? Não tem o que dizer, né? É uma empresa que sempre focou em marketing, marca, né? Marketing forte, marca forte. Esse era o lema ali principal, central da Nike, né? Então a gente observou ali que desde 1964, né? Tanto o treinador, né, que é o Bill, né, quanto o Phil, né, que era ali o atleta, eles sempre foram fora da curva, né, com essa questão de marketing e inovação. Então, a gente observa aqui que em 1980 ela abre o capital, né, e aí, nessa época, ela já detinha 50% do mercado de calçados esportivos nos Estados Unidos, tá? Então, como eu falei, ela sempre inovou, né, em marketing, produto, inclusive a primeira campanha dela, né, em 1982, ela ganhou diversos prêmios publicitários. Então, assim,
é uma empresa não só de produto, né? Ela também tem assim uma expertise em publicidade fora do comum. E talvez, acho que até tenha sido isso, né, o grande sucesso dela ali ao longo dos anos, né? Então, o slogan, né, que a gente observa até hoje nos produtos, né, aquele Just Do It, é de 1988, galera. Pô, é surreal. Então, assim, a companhia, ela tem esses pontos que eu elenquei aqui, ó, do marketing forte, produtos. Ela tem também uma expertise muito grande ali em M&As, tá? Então, ela fez ali diversos M&As ao longo do tempo, aquela Converse e outras empresas. E também foco na experiência do cliente, diversificação de produtos, né? Ela tem aquela linha Jordan ali muito grande. Então, assim, o basquete também americano ali foi durante muito tempo fomentado ali pela Nike. Então, realmente é uma empresa que não tem ninguém no mundo que não conheça, né? Então, assim, não tenho o que falar, mas eu vou trazer aqui também um dado, né? Que a hegemonia ali sempre ficou, né, entre Nike e Adidas, né? Até a gente pode até trazer uma analogia aqui, saindo um pouquinho do foco do estudo, mas ao mercado que eu segui também bastante tempo essa mudança, que foi o mercado de adquirência, né? Então a gente via ali uma predominância, né, das máquinas da rede e ali, na verdade, Visa e Mastercard, né? E aí depois máquinas da rede e Cielo. E aí quando entra a Stone, a gente viu esse bolo que ficou o mercado, né? Esse bololô, e aí a gente viu a perda, né, de participação. E eu até acho que isso pode acontecer nesse segmento. Então a gente observou aqui, né, na realidade, né, não um duopólio, né, mas uma competição bem acirrada entre a Nike e a Adidas durante muito tempo, né? Lembrando que as outras aqui quase não faziam, né, muito barulho no mercado, né? Não tinham quase muita participação, né? Esse gráfico aqui, ele é de 2021, tá? Então, até 2021 ali, ela tinha um share muito absurdo. E essas duas outras marcas, né? Tanto a On Running quanto a Roca, nem aparecem aí, ó. Elas nem estão listadas aí. Então, isso que chama mais atenção, porque são duas marcas novas que conseguiram conquistar um mercado muito rápido, tá? Então, é, agora eu já vou direto ao ponto também aqui, quais são os motivos que a Nike perdeu um bi de market share. Então, basicamente, é a introdução aqui que a gente comentou, né? É a competição, né? Novos entrantes, que basicamente são on-running, né? Com um ticker lá na NYSE de on-on, e Roca com um ticker também na NYSE DEC, tá? Então, aqui decisões estratégicas mal calculadas, que eu até disponibilizei, né, um texto em inglês de um CMO muito experiente no mercado, que eu vou disponibilizar aqui, que está no LinkedIn, que foi até um artigo da tese de um dos fundos de investimento que estão aí posicionados também nessa estratégia, que basicamente, né, ela está perdendo share, pessoal, pelo fato de perder o foco ali no atacado. Então, ela está focando muito, né, nas vendas diretas ao consumidor, né, no direct to customer, e está abrindo mão do atacado. E isso faz com que ela perca bastante escala, ou seja, primeiro, ela perde escala de distribuição e isso bagunça muito, né, a cadeia dela, fazendo com que ela perca o timing ali da tendência de algum produto e aí ela tenha que fazer liquidações que vão influenciar diretamente na margem da empresa. Então, eu até trouxe também o valuation, né? A gente observa que a empresa tem perdido margem ao longo do tempo, muito por conta dessas decisões aí de focar só no varejo, tá? E deixar um pouquinho de lado o atacado. Aqui também eu trouxe, né, decisões de marketing mal
que causaram ali bastante despesa, né? Então, são decisões que não estão trazendo retorno nenhum para a empresa, e isso também está comendo margem, tá? E aqui também eu botei mais um pouco disso. Então, basicamente, eles perderam o foco ali com o atacado e decisões de marketing erradas, tá? Então, aqui eu trouxe o valuation da Nike, que eu peguei lá no Yahoo Finance, tá? Então, a gente percebe aqui que, tudo bem, ela ainda tem um market cap interessante, até comparado com as outras, né? Mas, se a gente observar aqui a margem dela, né? Então, assim, o EBITDA também, ó, se a gente observar o EBITDA, né? Tá caindo drasticamente, tá? Então, se a gente pega aqui, ó, o de maio, né? Para o atual, né, já foi ali um número bastante expressivo, né, de redução de lucro, tá? Então, e se contar a margem, então é mais ainda, né? Eu acho que a margem não está aqui, mas eu vi tem um outro dado que a gente pode até entrar ali no Yahoo Finance, que a margem assim está reduzindo drasticamente, tá? Que deve ser também muito por conta, né, desse foco só no consumidor final. E agora eu vou comentar um pouco aqui com vocês sobre o Growth Market Value, né? Que também trouxe esse gráfico aqui, que é um estudo também dessa research, né, da Berkstein, que também foi divulgado pela IP Participações, tá? Então a gente observa que de 2016 a 2023, né, as outras marcas ganharam uma participação bem expressiva no mercado, enquanto aquele bi lá da Nike, ela perdeu, tá? Então, as duas marcas que estão se destacando são Hoka e On Running, como eu venho comentando aqui com vocês, que são marcas recentes, né? Então, a gente observa aqui que ambas estão ali com uma participação interessante, enquanto a gente já vem com New Balance, Asics, e depois aqui duas marcas chinesas que não fazem também muita expressão, e depois as outras, Puma, Mizuno, é, sei lá, Under Armour e as outras marcas aí. Então, aqui eu vou agora trazer as duas marcas, né? São marcas aí não muito conhecidas para o público que não está inserido dentro desse mercado, né? E vamos lá. Então aqui, ó, as marcas elas conseguiram ganhar 7 bi em participação, né? Enquanto a Nike perdeu 1 bi. Então, se a gente analisar nesse gráfico, né, pessoal, ó, olha como é que tá, elas estão aqui numa tendência, né, de alta, né? A Roca tá aqui numa linha preta, né? E a On Running na linha verde, né? A On Running está se destacando até mais que a Roca. Mas em 2000, se eu não me engano, em 2000 eu até trouxe, né, essa informação, mas em 2019 a Hoka foi o tênis mais vendido, né, a marca de tênis mais vendida nos Estados Unidos, que é um mercado, pô, talvez o mercado que domine o mundo, né, em questão aí de tênis de corrida. Então aqui nesse gráfico a gente pode ver, né, que realmente as duas marcas estão numa tendência de alta, tá? Isso aqui em termos de participação, né, pessoal, de market share. Então, agora eu vou falar um pouquinho da On Running, né? A On Running foi fundada recentemente, em 2010, tá? Por Oliver Bernard, que nada mais, nada menos do que um campeão de Ironman, né? E os outros sócios aqui, o David e o Caspar, né? Então, o que eles priorizaram, né? Eles priorizaram ali um conforto, né? Um tênis, né? Que ele trouxesse performance, mas também conforto, né, e amortecimento, que é difícil você alinhar isso tudo, né? Geralmente, quando a gente opta por performance, a gente deixa de lado conforto e amortecimento. E aí essa marca, ela trouxe isso, né? Ela trouxe conforto, amortecimento e performance. Então, ela tem ali, os protótipos foram criados com mangueira de jardim, né? Então, a gente até observa que os tênis da On Running, eles têm ali um design diferente, né?
eles têm os furos na entressola, tá? É um design completamente diferente. A camada que eles atingem ali é uma camada mais premium, ou seja, basicamente são tênis ali a partir de US$ 200, né? Então, a gente tem até tênis em promoção e tudo mais, mas eles conseguiram atingir essa camada mais premium, tá? Eles têm um próprio laboratório para desenvolver a tecnologia. A tecnologia deles, né, que é a mais conhecida, é a Cloud Tech, que, como a gente sabe, né, é para simular ali a nuvem, tá? Então, para quem já teve a oportunidade de ter, realmente esse tênis é um tênis que ele entrega, né, o que ele predispõe, né? Então, essa marca ela está presente ali em mais de 55 países, tá? Com um faturamento anual de US$ 2 bilhões, tá? Em mais ou menos ali 15 anos de operação, tá? No Brasil, ela não tem loja física, diferentemente da Roca. A Roca abriu esse ano, na realidade, ano passado, né? É, ela começou com uma operação nos começou com uma operação, me perdi aqui no slide. Ela começou com uma operação é, em São Paulo, então ela tem 2 unidades em São Paulo e uma no Rio. E a distribuição da On Running no Brasil é feita pela Track and Field, né? Que a gente pode até também observar que é uma empresa listada em bolsa, tá? Até coloquei aí o ticker dela, para quem não sabe. E em 2019, né, o Roger Federer, né, investiu nessa empresa, então ele comprou ali 3% da empresa, também mais ou menos ali foi uma troca de mídia, né, um media for equity praticamente, mas foi uma tacada bem interessante tanto para a marca quanto para ele, porque desde lá a marca multiplicou, sei lá, várias vezes e até abriu capital. E também ali em 2019, né, o Jorge Paulo Lemann começou a investir na empresa antes dela abrir capital. Então, e ela abriu capital em 2021. Aqui eu trouxe o valuation, É né? interessante só que o Federer, ele é vizinho do Vizinho. Jorge Paulo Lemann lá na Suíça. Então isso aí não Isso, foi assim, ah, vamos atrás de um cara que vai pegar isso aí. Provavelmente deve, eles jogam tênis juntos. isso, foi o. Provavelmente deve ter vindo de uma resenha e quem na verdade foi o agente ativo da parte do Jorge Paulo Lemann nisso aí foi o filho dele. Isso, exatamente. Exatamente. Se eu não me engano, não foi nem a 3G Capital, né? Foi outra empresa deles ali, acho que mais que o filho dele toca, que teve a participação ativa no investimento. E aí está aqui o valuation da empresa, né? Então a gente observa claramente que ela tem tido, né, um share expressivo e ela também está aumentando seu EBITDA ao longo do tempo, seu EBITDA, né? Agora eu vou falar um pouco da Roca. Deixa eu só passar aqui, se vocês tiverem ali alguma dúvida. Então aqui para mim, né? A Roca, pessoal, deixa eu só jogar aqui porque tá aparecendo agora o da Roca, não é isso? Tá Sim. sim. Tá, beleza. Então, a Roca é uma marca francesa, né? Que ela foi criada ali por dois ultramaratonistas de trail, né? Ela nasceu também recentemente, em 2009, né? Com um diferencial também de trazer um conforto. Na realidade, é até um conforto diferente, né? Dos tênis da On Running, que na realidade a entressola dela é muito grande, tá? Então, assim, se a gente observar os tênis da Roca, parece que eles vão te dar ali mais alguns centímetros até de altura, né? Então, assim, você tem uma borda muito grande, né? E isso faz com que o conforto do tênis seja, assim, absurdo, né? Tanto que eles têm uma tecnologia que eles chamam de marshmallow. Então, assim, é um tênis realmente que entrega também conforto e performance, né? É um tênis um pouquinho mais pesado com relação ali a On Running e até mesmo a Nike, mas é um tênis que consegue entregar performance, tá? Então, é,
essa marca ela foi adquirida por um grupo, né, chamado Deckers Outdoor Corporation, que dentro ali, né, desse grupo tem uma marca muito conhecida, né, que é a UGG, né, que são aquelas botinhas que dentro dela, né, elas têm aquela pelúcia, né, que é muito difundido lá na América. E aí esse grupo viu interesse, né, viu que era a Roca, né, seria ali bom para o portfólio e adquiriu, né, essa marca francesa, né? É, ela começou ali uma distribuição própria no Brasil, né? Então a gente já consegue no Brasil comprar diretamente dela, né? Ela viu que tinha um mercado aqui interessante, abriu duas lojas, uma no Iguatemi e, se não me engano, outra no Morumbi Shopping e no Rio. Então, ela está vendo potencial aqui no mercado brasileiro, tá? Agora, uma outra questão que eu queria trazer aqui também, que eu não elenquei, que aí é mais uma percepção que eu tenho, né? O seguinte, as duas já, analisando assim mais abertamente o mercado, as duas já possuem eventos de corrida, tanto a On Running, ela tem a sua corrida própria, quanto a Roca. Então, assim, elas também conseguiram, né, trazer ali um retorno diferente, né, para a sua receita, que a Nike também ainda não está olhando esse mercado, tá? Que é um mercado também bem interessante. E é basicamente isso. E a Roca, além disso, ela é a patrocinadora oficial do Ironman, tá? Agora, esse é o valuation aqui da Roca, né? Então a gente também observa, né, que na realidade é da DEC, né? É o grupo inteiro, né? A gente não tem aqui só o valuation da Roca em si, mas é uma marca também que está crescendo ao longo do tempo e que está trazendo ali, está sendo ali realmente uma pedra no calcanhar ali da Nike, tá? Então, foi essa minha apresentação, tá, pessoal? Aqui foi todos os lugares que eu consultei. Então, eu peguei ali vários artigos, né? Desde portais de corrida até também o LinkedIn lá, que, na minha opinião, é o artigo mais interessante aqui. E também ali dos fundos de investimento que estão aplicados aí nessa tese, tá? Estão até também fortalecendo e corroborando aí essa tese. Agora, se vocês quiserem analisar alguma outra tese ou se quiserem, eu posso jogar aqui para o gráfico. Eu estou dando uma olhada aqui, Felipe, nos múltiplos de preço sobre lucro da OnRunning, da Roca e da Nike, né? A gente percebe que a OnRunning está negociando hoje a uma relação de 84 vezes, a Roca a 29 e a Nike a 21 vezes. Então, essas duas empresas estão tendo uma expansão de múltiplo, enquanto a Nike uma retração de múltiplo. E isso, na minha visão, se traduz, né, nisso aí que você acabou de mostrar, né, do crescimento do market share dessas duas empresas, enquanto a Nike está passando ali por um momento de... compararia muito à situação do Bradesco aqui no Brasil, né? Um banco que, em certo momento, parou no tempo, se atrapalhou ali e teve ali uma queda na receita, né, uma diminuição na sua rentabilidade, né? Eu percebo isso muito parecido também com o mercado de adquirência. É, porque eu até, né, eu observei isso na própria pele, né? Antigamente a gente tinha ali uma predominância muito grande da rede, da Cielo. A partir do momento que a Stone entrou nesse mercado e outras, né, também, isso aí fez com que as cartas, né, fez com que diminuísse ali a participação dessas duas empresas sei lá, pulverizasse ali o mercado, né? E eu acho que isso pode estar acontecendo aí com a Nike. Agora, é uma preocupação aí para os investidores, mas a Nike, ela tem ali a sua prevalência, assim como você falou, né? O Bradesco, né? Tipo, assim, eu acho que o Bradesco, ele demora, né, um pouco, mas ele tem caixa, né? Sim. Então, a partir do momento, se ele quiser acordar, vai ser difícil também de alguém acompanhar. E eu acho que isso também é o mesmo fato com a Nike. Então, se a Nike começar a acordar ali, vai ser realmente difícil pela hegemonia dela, né? Eu vejo que ela tem uma rede de clientes que é muito fiel, né?
Exatamente. Analisando aqui o retorno acumulado da ação, desde a década de 80, que foi a abertura do capital, o retorno Isso. acumulado é de 43.000% nesse mesmo É. período. E aí vem uma lição, né, para os investidores. Não interessa se uma empresa ela tem muita qualidade, se ela é boa ou não. Qualquer ativo, ele vai ter uma queda, um drawdown de 40, 50% em algum momento, assim como aconteceu com a Amazon. Sim, Então, isso é absolutamente normal de acontecer de tempos em tempos, e é por isso que a gente aqui não defende a tese do buy and hold, né? Porque são poucas as empresas que têm essa capacidade de sobreviver por longos períodos. Existe um viés de sobrevivência muito grande nos dados, e as pessoas que defendem o buy and hold utilizam uma amostra que tem esse viés de sobrevivência e não se dão conta disso. Por isso que o trend following, né, você seguir as tendências, é a abordagem mais segura para a maioria dos investidores, né? Porque você teria ganhado na alta da Apple, da Nike, e agora poderia estar ganhando na queda, nessa de baixa, ou então estar de fora do mercado, né? Estar em outro ativo que está na tendência de alta, no caso ali da on running, né? exatamente. E o Cris, pô, outra questão que eu queria adicionar é o seguinte: a gente poderia, né, fazer esse trend following sem escutar essa narrativa, Exato. realmente analisar somente o gráfico. Que se a gente observar o gráfico, essas duas empresas estão numa tendência de alta, enquanto a Nike está numa tendência de baixa. Então, Em assim, 2000, em 2020, 2021, a Nike negociava a 69 vezes lucro. 69 aham, vezes lucro em 2021. Agora está 21 vezes. Então, naquela época, a ação estava cara, né? Então, tinha uma narrativa é por que que a Nike era uma boa empresa para justificar esse múltiplo. E agora, porque está 21 vezes lucro, também existe uma outra narrativa para justificar, né, essa queda recente do preço. Quando você olha para a tendência, você olha para o preço, né, você não tem que ficar se preocupando com essa narrativa. E essa é uma grande vantagem, exatamente. né? O mercado ele vai para onde tiver que ir, né? A gente fala. E a narrativa Exato, só vai seguir isso. exato. Boa. Para quem não sabe, gente, a Berkshire Hathaway, ela tem uma subsidiária chamada Geico. E dentro da Geico, eles tiveram a Nike durante a década de 80, nesse intervalo aí onde a empresa entregou muito retorno e pegou ali essa tendência inicial deles assinarem o Michael Jordan como garoto de propaganda. Então, lá dentro da Geico, tinha um gestor chamado Tom Nicely. E esse cara, muito admirado pelo Warren Buffett também, teve um retorno aí perto dos 18% durante a carreira dele. Ou seja, mais incrível que pareça, a Berkshire tinha o Buffett, mas tinha vários gênios lá dentro também, gerindo dinheiro em menores quantidades quando a gente pensa no portfólio das outras seguradoras, tá? Então, eu estou trazendo aqui o gráfico mensal da Nike. Então, você vê aqui que no TradingView, isso começa lá na década de 80, mais precisamente em 81. E aí a gente vê dentro de um gráfico mensal, tá? Teve uma tendência que começou aqui a 20 e poucos centavos, foi até 4,80 e pouco. Teve uma lateralização, depois uma tendência que foi de 6,82, basicamente $10, depois de $10 até quase $80. Atualmente a gente está aqui ó, com uma tendência de queda na Nike. A máxima dela foi ali perto de $170, hoje ela está perto de $78, ou seja, uma queda de mais de 50%. E os artigos que eu trago para esse episódio do Lembrete Racional, para que a gente possa entender um pouco mais, primeiramente é o Glamour Brands em Glamour Stocks. Ele fala sobre a influência na percepção do investidor com marcas que ele tem uma visão positiva como consumidor. Então, você, por um viés de familiaridade, um apego emocional, pode perceber menos risco numa empresa que você é consumidor, que você gosta dela, que ela é famosa, e isso acontece principalmente no topo de um mercado, né? Então aqui a gente vê que isso aconteceu na Nike ali perto de novembro, dezembro de 2021, que foi exatamente perto do topo do mercado do SP 500 depois da pandemia, uma ressaca. Eu acredito que aí a gente poderia juntar várias narrativas de as pessoas estão mais em casa, elas vão usar mais roupas casuais, como a Nike. Eu vejo aí do ponto de vista também de marketing da Nike, que ela começou a fazer um posicionamento
um pouco mais premium, ou seja, a gente não tem uma Louis Vuitton para quem gosta de ficar de roupa de academia. Eu sou a pessoa que gosto de viver de roupa de academia. Então não existe uma Louis Vuitton disso. Então a Nike ela tem algumas linhas que ela busca isso e tentou fortalecer durante muito tempo a sua rede de lojas do varejo. Eu não sei aí quem já foi em Nova York ou Chicago, existe um modelo de loja chamada Nike Town. Nike Town tem prédios de 5 andares, prédios de 3 andares, que ali é um mundo mesmo, e você tem muito artigo exclusivo para aquele tipo de loja. Para quem já foi nos Estados Unidos também já deve ter ido numa loja chamada Foot Locker. Então a Foot Locker, ela também vende artigos da Nike. Seria uma venda mais de atacado e isso acaba concorrendo e precisa de um acerto de mix de produtos. A própria Nike falou que ela tem errado nesse sentido. Canais de distribuição como a Amazon também precisam de itens que vão estar ajustados a isso. Aqui eu trouxe um outro artigo, que é o The Long-Term Stock Market Valuation of Customer Satisfaction. Então, basicamente, ele faz uma relação entre o retorno de longo prazo do mercado de ações com empresas que têm uma alta satisfação. E aqui ele mostra que existe, sim, uma relação positiva de baixa taxa de satisfação e resultados piores do que a média. E aí, quando a gente tem aqui resultados positivos de satisfação, essas empresas irão performar acima da média. O mercado, acredito que a grande explicação para isso é até o que eu explico dentro da Master Business quando eu estou falando do fator momento, né? As melhores empresas vão atrair os melhores colaboradores vão se unir para gerar as melhores soluções para os clientes. As melhores soluções para os clientes vão gerar clientes mais satisfeitos vão dar depoimentos positivos, e aí a equipe de marketing vai conseguir impulsionar essa mensagem de satisfação dos clientes para novos clientes. Então, o CAC, que é o custo de aquisição do cliente, vai ser menor para essas empresas e elas vão conseguir impulsionar o crescimento das suas vendas de maneira mais natural. E o contrário também se torna verdadeiro, né? Só o X da questão aqui, que alguém pode questionar, pô, então por que no Brasil a gente tem os bancos como campeões de reclamação no Reclame Aqui, no Procon, e por que essas empresas continuam performando muito acima da média, né? Porque a gente está falando de um oligopólio, então não existe concorrência perfeita nesse setor bancário brasileiro, mas eu acredito que o setor de apparel, ele é um setor de concorrência perfeita. O destaque da Nike vem por um investimento massivo em marca, né? E acredito também que a Nike está mudando a narrativa. A gente está fazendo esse episódio aqui em setembro de 2024 e depois das Olimpíadas a Nike ela já veio já com um discurso, com uma nova copy de marketing falando sobre o que importa é vencer. Então, se desvencilhando um pouco do discurso de inclusão, aí a gente vai poder entrar também como as redes sociais hoje permitem que uma nova narrativa alavanque o posicionamento de uma empresa. Para quem não sabe, a Nike ela não produz os seus próprios produtos, ela faz o design e o marketing desses produtos, então ela consegue terceirizar essa produção no Sudeste Asiático, e isso não é diferente com essas outras marcas, como a que o Felipe mencionou anteriormente. Então, se você acerta na distribuição, se acerta na narrativa e posicionamento de marketing, você pode ganhar muito market share hoje através das redes sociais. Um outro artigo que eu trago aqui é Do Content Customers Make Shareholders Wealthy? Consumidores contentes fazem os acionistas mais ricos? E aqui ele também fala que sim, quando a gente tem empresas que têm uma maior satisfação por parte dos clientes, existe sim um resultado acima da média, uma criação de riqueza maior dentro dessas empresas, e aqui eles levam algumas métricas em consideração, como gasto com pesquisa e desenvolvimento, e isso, junto com criação de patentes, também pode impulsionar mais o resultado dessas empresas, tá? Então aqui, ó, firmas com alta satisfação do cliente ganham
retornos anormais. Isso, no longo prazo, vai gerar um ganho também. E aí, um outro artigo para finalizar aqui a minha participação é propaganda, atenção e retorno das ações. Então, aqui eles mostram que empresas que têm campanhas ferozes e intensas de marketing, isso aí acaba conectando, caindo no ouvido dos acionistas. Esses acionistas eles têm uma percepção distorcida de valor, só que isso acaba gerando uma taxa de retorno maior ao longo do tempo, né? Então, ele mostra aqui que no curto prazo isso não acontece, só que quando você vai acumulando propaganda, e como o Felipe ele bem mencionou, o Just Do It, ele já é uma marca que tem décadas, né? Branding, ele tem esse problema. Branding é a associação de conceitos. Então, inicialmente, você tem o conceito do Michael Jordan com a camisa da Nike. Aí você aí em casa, que é um atleta de final de semana, que você quer se sentir um campeão, quando você olha a tua camisa da Nike e você no espelho, você fala assim, caraca, eu também sou um campeão. Então a Nike vem fazendo isso, uma estratégia que não vai só nos artigos de corrida, mas em todos os esportes. A gente vê pela tênis, Tiger Woods no golfe, o basquete, Cristiano Ronaldo. A gente tem outros esportes aí que a gente poderia mencionar que vem relacionando vitória com a questão da Nike, e isso gera um valor de branding ao longo do tempo, que é você poder cobrar pelo mesmo produto, da mesma qualidade, um preço maior. Então, nada contra a Lupo aqui, tá? Mas é claro, por que uma camisa da Nike ela custa mais do que a camisa da Lupo? Exatamente pelo valor agregado de marca que tem ali em cima. Falei besteira? Não, de forma alguma, né? Beleza. Só para dar uma pitada aqui de futurologia, eu acredito que o Buffett vendendo Apple, o Buffett vendendo aí Bank of America, eu não me surpreenderia se ele comprasse a Nike toda. E ele tem dinheiro para isso, né? Vou compartilhar aqui algumas informações financeiras que eu estava analisando antes. A primeira informação que eu peguei foi a margem bruta dos últimos 10 anos. Então, aqui a gente tem o desenvolvimento disso, né, ano a ano. Então, em 2014, a margem bruta estava em 45%, chegou a 46%, depois engatou aí uma trajetória de queda, chegou aí em 43% em 2020, mas se a gente olhar, né, está praticamente de lado e mantém uma certa constante, e esse é um sinal positivo, ao meu ver, que a empresa consegue manter as margens de lucro bruta constantes ao longo do tempo. Aqui eu também peguei a margem operacional, tá? E aí, se a gente analisar a partir de 2021, né, se percebe uma queda mais aguda. Aqui a gente tem a margem líquida. Também teve períodos aqui em 2018 onde esteve abaixo da média, né, 5, 7%, agora está por volta de 11%, bem próximo aí da média dos últimos 10 anos. Se a gente olhar para o ROIC, que é a rentabilidade sobre o capital empregado, né, se a gente olhar todo esse universo aqui de 10 anos, a gente percebe que tem sim uma leve tendência de queda, chegou aqui a 17% aí em 2020, muito por conta da pandemia, né? Depois retornou ali para patamares de 35%, e agora vem esses anos de queda aí, atualmente está em 28%. Aí outras informações que eu peguei também foi a relação de preço sobre lucro, também dos últimos 10 anos. Atualmente, vocês percebem que está por volta de 21 vezes, né, a relação de preço lucro da Nike. Isso no passado chegou a 66 vezes, em 2018, a 69 vezes em 2020. Essa linha tracejada aqui em preto é a média desses últimos 10 anos, que ficou aí por volta de 35, ou seja, no momento a relação de preço sobre lucro da Nike está abaixo, né, da média histórica, na mínima aí dos últimos 10 anos, muito por conta de todas essas questões que o Felipe muito bem colocou aí durante o episódio. Se a gente olhar para a relação de preço sobre valor patrimonial, né, chegou a 20 vezes lá em 2020, 18 vezes em 2021, né? Então a Nike ela tinha uma percepção de qualidade muito grande, ainda tem, né? Mas os números mostram que isso vem reduzindo aí nos últimos anos, tá? Então, atualmente a relação está em 8,2 vezes, ok? A média histórica, se a gente olhar aqui nos últimos 10 anos, ficou em 11,5. E aqui a gente também tem a relação
de preço sobre vendas, tá? Então, se a gente olhar aqui nos últimos anos, vem numa trajetória de queda, chegou a 5,6 vezes no ano de 2021, 3,7 em 22, 2,9 em 2023 e agora está em 2,3, enquanto a média histórica, né, ficou em 3,4. Então, achei interessante compartilhar aqui essas informações. Na minha visão, tá, eu considero a Nike hoje. Se me perguntasse, eu compraria a Nike hoje? Não, não compraria, mas eu ficaria no radar, monitoraria essa empresa, essa ação, para em alguma oportunidade de comprar ela. Pelo meu entendimento ali, a gente está falando muito mais de uma contração de múltiplos do que algo que tirou a empresa do que ela era, né? Então, eu não As vejo. margens de lucro se mantêm praticamente estáveis. A margem operacional, que eu entendo aí uma contração um pouco maior nos últimos 3 anos, mas assim, eu vejo que o fundamentos da empresa, ele se mantém ali, sólido, tá? Mas é essa questão da narrativa mesmo, de curto prazo aí, dos concorrentes e tal. Tem essa questão do CEO, que o mercado está questionando bastante sobre a capacidade dele de inovar, né? De competir com essas Hum. empresas aí que o Felipe mencionou ao longo do episódio. Mas assim, né? Empresa de varejo, se a gente comparar aqui com a loja Zener no Brasil, né? Que é uma empresa que está há muito tempo. Uma empresa como essa, a loja Zener, hoje negocia aí, o quê? 13, 14, 15 vezes lucro. E agora que o mercado considera ela barata, né? Então, 15 vezes lucro e o mercado está achando que está barato o negócio. Eu não me sinto confortável em comprar 15 vezes lucro uma empresa de varejo, principalmente aqui no Brasil. Embora esteja 15 vezes lucro, no passado foi 30, 40, 50 vezes, a gente pode até traçar um paralelo, né? Em 2020, 2021, a Renner negociava 40, 50 vezes lucro aqui no Brasil. Hoje está por volta de 13, 14 vezes. E naquela época era a empresa bonita de se comprar, né? Era famosa entre os gestores da Faria Lima. Agora quase ninguém quer, né? É. Só para aqui a gente trazer um comparativo também de um player, a gente vê que a Adidas ela também vem num processo onde ela já passou por uma máxima aqui, ó, em 337 dólares, euros aqui, no caso, e hoje ela está nos atuais 217 euros a ação. Ou seja, foi uma contração de múltiplos que não ocorreu somente na Nike. É claro, a Nike aqui, pelo visto, ela está sofrendo numa maior intensidade nisso, né? E eu acho que esse ano era um ano importante aí, porque era ano de Olimpíada. Acredito que isso tende a impulsionar o setor, como a gente vinha falando lá em vários encontros anteriores dentro da Master Business, como que o grupo SBF, que é dono da Centauro, poderia se beneficiar aí desse ano olímpico pela maior conscientização do esporte. Eu acho que é um setor difícil, tá, gente? O Buffett, na década de 90, ele tentou fazer um conglomerado de calçados, onde ele se deu muito mal com isso aí. Não sei, é um mercado muito competitivo. O Buffett falou certa vez, né, que a gente deveria investir em negócios onde até um idiota poderia administrar, porque em algum momento um idiota vai administrar o negócio. Quem Uhum. sabe, nesse momento, um idiota esteja à frente da Nike, né? Boa. Filipão, tu que é da corrida aí, eu quando eu corria 10 anos atrás, gente, eu já fui sarado, sabia? Já tive 8% de gordura, 100 quilos, quando eu corria 50 quilômetros por semana. Eu usava muito Mizuno, depois usei ASICS. Você acha que a fidelidade do usuário ela é muito alta dentro desse segmento aí de tênis de corrida ou que sempre muda? Não, sempre muda. Nada alto. Porque cada dia, porque é aquilo, né? Como vocês comentaram aqui, é um mercado que ele é de tendência, né? Então, quem lança uma primeira tecnologia, na realidade, eu acho que ele é até pior do que o mercado de smartphones. Porque como tem mais marca, né? Como tem mais player, é isso. Às vezes você vê um, um player aí que era desconhecido, como esses dois casos, que vem com uma tecnologia proprietária interessante, que conseguem entregar realmente o que eles narram no seu marketing, e aí o mercado fica
bagunçado. Então, assim, é um mercado que depende realmente de muita inovação e tem muitos players atuando. E aí, isso faz com que tenha uma diminuição brutal aí da fidelidade dos consumidores. Eu observo isso. Então, assim, um corredor, né, um triatleta, ou um corredor de trail, ele está sempre trocando, porque cada tênis tem a sua tecnologia. Então, essas duas marcas, eles possuem ali a sua tecnologia proprietária, né? A On Running com aquele Cloud Tech, né? E a Hoka com esse Marshmallow, que são duas tecnologias que eles detêm a patente. Então, assim, a Em qualquer linha com aquele momento, artigo ali que eu mostrei, né? exatamente, a qualquer momento pode entrar agora a Mizuno, pode ser a bola da vez. Sei lá, Under Armour. E aí o mercado vai se reprecificar novamente. Então, assim, o que você falou, é um mercado muito difícil, né? E realmente nada fiel. Então, assim, é muito difícil você ver alguém fiel a uma marca nesse tipo de segmento. Uma outra coisa aqui que eu adicionaria de perigoso dentro desse setor aí é o seguinte: quem aqui é mais antigo lembra que o Kobe Bryant, ele já foi Adidas e uma hora virou Nike. Ou seja, imagina tu investir anos e anos, dezenas de milhões no branding com o atleta, aí depois acaba o contrato, esse cara muda para o concorrente. Aconteceu isso também, de alguma forma, do Federer sair da Nike, depois ele foi para a parte de roupa para a Uniqlo, e o tênis só, que ele era da On Running. Olha que doideira. E isso, eu acredito que gera um efeito parecido com o que a gente vê nos direitos televisivos, onde existe uma inflação muito grande, onde os atletas, cada vez, dentro lá, principalmente das negociações da NBA, da NFL, os atletas eles têm uma participação da receita, né? Então você vê os atletas com 100 milhões, 500 milhões, 1 bilhão de dólares de patrimônio, e quem está pagando isso, na verdade, está só inflacionando o seu custo. Então imagina a briga que deve ser para você assinar, por exemplo, um Alcaraz, que vai ter aí, pelo que eu vi, mais de 200 milhões de dólares em contratos. Eu fiz uma conta que a marca do Jordan, ela vale basicamente um sexto da Nike inteira, devido às margens maiores e percentual de receita. E esse equity aí, de certa forma, a Nike ela teve que dividir com o Jordan, né? Isso aí poderia ter sido uma riqueza dos acionistas. Exatamente. É um mercado que eu também enxergo, assim, dificuldade. Eu acho difícil de se investir porque é bem, teoricamente, bem volátil, né? Assim, você pode ver um player ali que veio teoricamente do nada, não estou querendo desmerecer, obviamente, a marca, mas ele consegue se impulsionar muito rápido, que é o que a gente está vendo também, um rebranding, né? Na verdade, até um turnaround ali na Olímpicos no Brasil, né? A Olímpicos desenvolveu, né? Porque o que que acontece? Esses super shoes, eles têm o solado de placa de carbono, né? Que eu comentei aqui, que dão a propulsão, né? Para o corredor. E a Olímpicos, né? Desenvolveu agora, recentemente, tênis de grafeno, placa de grafeno. E isso aí talvez seja uma aposta para o mercado, e inclusive a Olímpicos, quem detém lá é a Vulcabras, né? E a Olímpicos, né, eram tênis que não tinha marca, né? E eles estão conseguindo, né, se fortalecer. Então, assim, você já vê tênis da Olímpicos sendo vendido ali a 1.400, R$ 1.500, que se a gente falasse isso até, sei lá, 10, 15 anos atrás, era completamente inviável, porque a marca não tinha produto para entregar esse valor, né? E também nem valor de marca, né, para cobrar isso. Mas ela está fazendo aí um turnaround aí que também, assim, pode impactar, pelo menos no mercado nacional, entendeu? Uma dificuldade, né, para esses players de fora atuarem no Brasil. Então é bem suscetível também a isso, né? Cara, esse episódio aqui, eu já caminhando pro final, que tá muito bom, mas a gente tem que acabar ele em uma hora.
esse episódio aqui, acho que ele marca um ponto de inflexão aqui no nosso podcast, Cris. É o seguinte, eu vejo que tem muito analista, muito investidor, que ele é muito especialista em ler balanço, ler razão contábil, mas ele tem uma visão um pouco limitada de funil de marketing, de posicionamento de marca. Então, esse episódio aqui ele é um ponto de inflexão dentro dessa nossa jornada que a gente está construindo, exatamente de entender a importância de você saber analisar também esses fatores que eles não vão ser completamente contábeis ou metrificáveis, mas a gente Quantitativos. precisa ter uma capacidade de ter uma reflexão importante sobre isso, né? Que é o comportamento do consumidor, que é um dos grandes motivos pelo qual o Buffett falou que ele se tornou acionista da Apple. Exato. Inclusive, só para fazer também aqui um último ponto, né, que eu comentei aqui da Vulcabras, toda a operação, né, da Under Armour no Brasil e também da Mizuno, a Vulcabras ali é responsável, né? Então, assim, também não tô, agora estou supondo aqui, né? Se a Vulcabras, né, observasse ali como oportunidade também, né, mais esse braço aí de outra marca, né? Sei lá, adquirir na carteira, né? Essa cadeia de produção, seja de produção ou distribuição, também seria ali um ponto interessante, né? Para ação e para bagunçar mais ainda o mercado. Então, assim, é um mercado de muito volátil, né? Teoricamente, tecnicamente, né? Talvez a melhor E o alternativa seja seguir a tendência. e o público nada fiel. Eu acho até pior do que Android e Apple lá. Como é que é? Apple não é. iPhone, O sistema ali do iPhone, Android e o iOS. iPhone mesmo, né? Você tem ali basicamente duas empresas que fazem ali a sua predominância, né? As outras são basicamente relevantes, que é a Samsung e Apple, né? Mas a gente fazendo a analogia para o mercado de tênis, calçados e tudo mais, você tem um montão e, sei lá, talvez as duas podem se fortalecer e ganhar o share, como aconteceu agora com a Nike, né? E As antes que duas todo mundo falaram. fale aqui, eu vou recomendar esse livro aqui, que é o Shoe Dog, que é a biografia aí do criador da Nike, do Phil Knight. Esse livro aqui é muito bom, gente, muito bom. A gente consegue ver um pouco da personalidade dele em alguns filmes aí recentes, como Air, mas esse livro aqui ele fala muito sobre a capacidade do Phil Knight de se relacionar com esses grandes astros. E esses relacionamentos que ele criou ao longo do tempo foram essenciais para que a empresa ela tivesse esse sucesso. Uma mente também muito incansável para buscar melhoria. Então, eu já falei na frente, antes que alguém recomendasse esse livro, que todo episódio a gente recomenda um livro. Filipão, qual que é o teu, Christian? Eu vou recomendar o Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins. Acho que está bastante relacionado com tudo que a gente falou aqui durante o episódio, mas ele basicamente trata de cultura empresarial e a importância de um líder dentro de uma empresa, né, dentro de um arcabouço, como a Nike, como é a Apple, né, e outras grandes empresas. E você, Filipão, qual que é o Pô, livro o que você livro. recomenda? Então, um livro de mercado? O que você quiser. A tua participação, você fala. Até se quiser falar da Bíblia, pode falar. Tô brincando. Pô, o livro que eu queria falar aqui é do David Goggins, que é até meu livro de cabeceira, que assim, eu acho que para quem quer performar, seja em qualquer área da vida, acho interessante ler ali qualquer livro do David Goggins que vai estar muito bem servido. Muito bom. Cara, esse livro do David Goggins é o Can't Hurt Me, ou não? Exatamente. É muito assustador, cara. Esse- É o A minha, livro da minha cabeceira. a minha conclusão é que o David Goggins, ele é meio, assim, doente mental mesmo. Porque o maluco, ele faz umas corridas que ele tem que ficar meio que em coma 2 semanas depois. Faz xixi com sangue. Pô, aquilo ali, pô, tá muito longe da saúde. Então, tem O um... Marçal é uma criança Não, perto dele. eu acho que Porra, está longe da saúde, e tudo mais, mas eu acho que o investidor, né, ele tem que também ter essa capacidade de resiliência, né? Então, eu acho que assim, a essência de um livro desse é, obviamente, você não chegar nesse extremo, mas você tentar assimilar um pouquinho ali
né, da resistência do corpo humano. Então, e você tentar jogar isso ali a teu favor, né? Assim, todos os livros do Taleb também são interessantes nesse ponto. Então, pô, o Arriscando a Própria Pele também é um outro livro que eu posso indicar aqui, tá? Que eu também acho interessante. E eu acho assim, nessa pegada de resiliência. Então, Antifrágil também, mas é isso aí. Não sei o que vocês acham nessa pegada, né? Se faz sentido ou não. Todos esses Ah, valem a pena ler. eu acho que do Gostei. Taleb, o Antifrágil, resume todos os outros. E aí, agora fazendo também um outro ponto, é o seguinte: às vezes quem está ali com o Nike na carteira, né, seja um momento de resiliência, né? Então, assim, agora trazendo um outro contraponto, né, disso tudo, né? Então, eu acho que é isso. O Galera, mercado tem que ser então resiliente. me despeço de vocês hoje desse episódio do Lembrete Racional. Saibam que é só o começo. Qual que é a tua mensagem final aí, Cris? Quero agradecer ao Felipe aí pela aula que ele nos trouxe, agregou muito para mim. Tenho certeza que para todo mundo que está assistindo aí o episódio 21 do Lembrete Nacional. Então ficamos por aqui e até o próximo episódio. Tamo junto, é só começo, contem com a gente. Tamo junto.